Fala galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e se não estiver, não liga não que vai melhorar. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença de chamado e ministério. Então, se você ainda tem dúvida do que significa os dois, vem comigo nesse vídeo. Então, galera, eu vou começar falando sobre chamado. Então, se você não sabe qual é a diferença ou tem dúvida de qual é a diferença do chamado e do ministério, não é muita, mas tem diferença. Então, se você quer saber qual é a diferença dos dois, vamos passear um pouquinho lá na Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e vem comigo. Primeiro livro. A gente vai ler agora 1 Coríntios, no versículo 2, que vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nessa palavra, Paulo está dando uma saudação a todos os filhos de Deus, né? E ele começa a falar que nós fomos chamados para ser santos. Então, o que é o foco de ser chamado? O principal, você e eu fomos chamados para ser santos. Esse é o maior chamado de todos, é que nós fomos chamados para ser santos. Vamos lá agora, para não estender muito no vídeo, para Romanos, que eu já anotei aqui. Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, e vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Então ele vai dizer: agora, para vocês que foram libertos dos seus pecados, para vocês que foram santificados por Jesus Cristo quando morreu na cruz, por você que aceitou Jesus, por você que teve o primeiro amor com Deus, agora você foi santificado, então você vai agora ser transformado em servo para santificação. Ou seja, santificação ainda é um processo. Você foi santificado, mas buscar a santificação ainda é um processo, galera. Então vamos lá para outro livro. 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, vai dizer: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu vou ler de novo. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então aqui em 1 Coríntios está de novo confirmando que nós que fomos santificados, agora fomos chamados para continuar a desenvolver a santidade. Ninguém aceita Jesus sendo santo de um dia para o outro. Ninguém aceita Jesus sendo liberto dos pecados de um dia para o outro. Então, é um processo da santificação. Eu aceitei Jesus hoje, eu não vou estar 100% de Jesus, tá? Ninguém vai chegar a ser 100% de Jesus. Mas eu não vou chegar a 99,9% de santidade de Jesus. Mas eu preciso desenvolver essa santidade na minha vida, na minha caminhada cristã, nos meus ministérios, porque você vai desenvolver a tua santidade no teu ministério também. Então, é mais uma confirmação, gente. É aperfeiçoar a sua e a minha santidade em Cristo Jesus, até que Ele venha, ok? Vamos lá agora para o próximo livro, que vai confirmar isso que eu estou falando. E eu acho até que era uma das palavras que vocês deviam estar achando que eu não ia citar, mas eu vou citar aqui. Brincadeiras à parte, em Efésios, galera, no capítulo 4, no versículo 7 ao 13, vai dizer assim. Do versículo 11. E ao mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, daqui eu não preciso explicar mais nada, né? A gente precisa desenvolver a nossa santidade até que a nossa santidade seja madura e em estatura da plenitude, à medida da plenitude de Cristo Jesus. Então, gente, fomos chamados, antes de você ser chamado para ir pregar nas nações, antes de você ser chamado para liderar o maior ministério da igreja, antes de você ser chamado para ganhar vidas em campo de batalha, antes de você ser chamado para atingir metas dentro da igreja, você foi chamado para ser santo. Então, o maior chamado que nós tivemos, o maior chamado que Jesus nos chamou, que Deus nos chamou, foi para obter santidade nele, tá bom? E eu espero que isso fique muito claro para você no seu coração, antes aqui mesmo de ser chamado para você ser um profeta, um pastor, um evangelista, você foi chamado para o aperfeiçoamento dos santos, ok? Tá, Karen, e agora? Ministério, o que significa? Galera, ministério, a palavra ministério significa executar uma tarefa ou executar uma obra. Então, nada mais é daquilo que você vê no teu cotidiano na igreja. Você executar um ministério de louvor, você executar um ministério de dança, você executar um ministério da pregação, você participar do ministério de teatro. Esse é o teu ministério. Se você identificou que Deus te chamou nessa área, na área que Deus te chamou, você vai estar executando um ministério. Só que eu falei que ministério e chamado são uma coisa que chamam uma outra. Então, o que significa? O ministro, né, de modo geral, antes dele querer produzir, antes dele querer fazer alguma coisa, ele tem que produzir santidade. Ele tem que correr atrás da santidade em Deus para poder fazer alguma coisa. Então, você e eu fomos chamados para ser santo e eu vou usar essa santidade no ministério que eu for exercer, com seriedade, né, com temor a Deus. E é isso aí, tipo, essa é a diferença do chamado para o ministério. Você foi chamado para ser santo, para ser santificado. Você já foi santificado por Cristo Jesus. Agora você vai correr atrás da santidade pelo resto da sua vida, pelo aperfeiçoamento da santidade. E o teu ministério você vai inserir o chamado que o Senhor te deu no teu ministério que Ele também te deu. Então você vai ser santo dentro do teu chamado. Não tem como você fazer, não tem como você executar uma tarefa se você não usufruir e não buscar o aperfeiçoamento da santificação. Então eu quis encerrar esse vídeo muito rápido para não ficar muito grande, mas eu não posso esquecer de pedir para você deixar o seu like e o seu comentário do que você achou desse vídeo, o que você acrescentaria nesse vídeo, né? E deixando o seu like, você me ajuda aí a estar produzindo mais conteúdos, a entender que vocês gostaram do assunto e a trazer coisas tanto nesse tema quanto em outros temas. Então, galera, deixa por favor seu joinha, ativa o sininho de notificação que deve estar aqui embaixo do lugar e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você sabe que tem alguém que teve dúvida ou que tem dúvida e ela querer entender isso de uma forma rápida e prática, você compartilha esse vídeo com ela, que eu tenho certeza que ela vai gostar, tá bom? Um beijão e até a próxima agora de verdade.